Eu vou começar me apresentando para depois passar a palavra para você, tá? Bom, Certo. meu nome é Maria, né, gente? Eu moro aqui na Ucrânia, né? Vim pra cá porque casei com um ucraniano. E vai fazer 3 anos que eu tô aqui. E eu achei interessante criar esse projeto para brasileiros, né, ou falantes de português, que moram aqui para compartilhar a visão, compartilhar como é morar aqui, compartilhar como é estudar, como é que é trabalhar e falar um pouco sobre a cultura, né? E agora eu vou passar a palavra para o William, para ele se apresentar agora, falar como foi que ele veio parar aqui, né? Como foi que ele veio para a Ucrânia. Olá, Maria, mais uma vez. Olá a todos que estão a assistir esta live. Ahm, Acho que a história é um pouco simples, mas é algo fora do comum, não é? Hoje com as Sim. tecnologias é muito, é muito fácil encontrar, mas por meio das vezes as pessoas não fazem isso. Basicamente, Uhum. eu vim parar aqui, para quem não sabe, eu nasci no Brasil. E eu depois fui trabalhar para a Inglaterra, não é? Cresci em Portugal, basicamente, e depois fui trabalhar para a Uhum. Inglaterra. Entretanto, eu conheci a minha mulher através da internet, como acho que é toda a história começa assim, não é? Quando é Começa com. assim. Exatamente, quando é para outro país, não é? Isso, Porque. com estrangeiro. Exatamente, com estrangeiro. Aí a gente foi falando, não é? Foi falando. Eu na altura. Porque assim. Eu na altura, eu até pensava assim, porque eu não era muito crente nessas questões de relacionamento à internet, não é? Tanto que às Entendo. vezes quando a gente fala a outras pessoas sobre isso, as pessoas ficam assim com o pé atrás, isso é mentira, ou isso não Isso, vai dar em nada, não é? isso. Uh, Só que eu vi que deu, a gente começou a fazer conversas por Skype e isto foi em janeiro de 2017 e em março eu fui assim, de cabeça, não é, à Ucrânia, Uhum. com algum receio porque por causa da imagem que às vezes passa-nos da A Ucrânia, mídia não é? passa, né? E que a mídia, não Uhum. é? Mas eu vim, deu tudo certo, começamos a namorar e no mesmo ano a gente casou-se. Vocês se casaram. E exatamente, e estamos aqui, estou aqui há 4 anos casado com a minha mulher, felizes, Uhum. temos um bebé e, e basicamente é essa a nossa história, não é? Eu achei É, interessante porque é parecida com a minha, né? A minha do Dima. exatamente, exatamente. Muito legal. E tem uma coisa que o Dima fala muito, né, que ele até falava quando a gente namorava, né? Que a gente ainda estava namorando à distância, é que não difere. O que difere é que a gente não tem um contato físico, mas, assim, a seriedade do relacionamento é a mesma coisa, a distância Exatamente. ou a pessoa estando fisicamente, né? Porque é um compromisso, não é? Apesar de tudo, Isso, não é? Isto isso. eu até comparo como que fosse é a mesma coisa que um trabalho que a gente tem remoto, não é? Que trabalha em casa. Uhum, É um isso. compromisso que tu tens com a empresa. É a mesma coisa. A partir do momento em que a gente se compromete com uma pessoa, seja fisicamente ou através da internet, é um Uhum, compromisso, não é? Não vai mudar verdade, nada. É o caráter da pessoa, não é? verdade. E Exatamente. eu só queria esclarecer, você nasceu no Brasil, mas não ficou muito tempo lá, e depois Não. foi criado em Portugal, realmente, né? Exatamente. Eu nasci no Brasil, eu nasci na Bahia, sou baiano. Legal. Ahm, Acho que por isso é que eu sou preguiçoso. Verdade, Eu, tem essa fama, pessoal, os exatamente. baianos. Então eu vim para Portugal com 3 anos. Com 3 anos. Ah, foi muito novinho. Exato. Neste momento eu tenho 32, 31, vou fazer em setembro, 32, praticamente Uhum, 32. E vivi em Portugal até aos meus 25 anos. Dos é, 25 anos foi quando eu fui para a Inglaterra. Então, basicamente, a minha vida toda passou em entendo. Portugal, não é? Sim, sim, entendo. Vou olhar aqui a minha colinha, né, como eu sempre falo, porque eu não lembro todas as Não, perguntas, né? exatamente, é claro. Mas eu gostaria de perguntar agora sobre trabalho, por exemplo. Qual a sua opinião sobre a oportunidade de emprego para falantes de português aqui na Ucrânia, né? Você já teve alguma experiência? Já trabalhou aqui? Olha, eu tive e trabalhei e ainda faço trabalhos para aqui. E eu até, Uhum, tocaste num assunto bastante interessante. Vamos quebrar aqui alguns mitos, não é, da Ucrânia, aqui, não é? sim. Porque Uhum, muita gente pensa que, vais para a Ucrânia, o trabalho lá paga mal, é mal remunerado. Não é bem assim. Não é bem uhum, assim. Eu, dando a minha experiência, eu trabalhei em Inglaterra e acho que todos sabem que em Inglaterra o salário mínimo dá para viver. Dá para viver em sim. Inglaterra.
dá para ter uma vida decente. Eu recebia mais que o salário mínimo em Inglaterra, ok? Eu era Uhum. auxiliar de enfermagem em Inglaterra, ok? Entendo. Sendo como auxiliar de enfermagem, hum, eu, a minha transição para aqui, para a Ucrânia, foi o seguinte. O meu trabalho, eu podia fazer 15 dias lá, em Inglaterra, e 15 dias aqui, na Ucrânia, ok? Porquê? Porque Uhum. quando eu conheci a minha mulher, em 2017, eu não estava ainda a viver, não vim logo mudar para a Ucrânia, porque eu tinha Sim, contrato de arrendamento em Inglaterra. Eu não podia quebrar, entendo. não é, o contrato. Então, essa mudança demorou-me mais ou menos um ano. Porquê? Em 2018, aí acabou o meu contrato de arrendamento em Inglaterra, não é? Uhum. Aí eu já fiz um novo aqui na Ucrânia, certo? Só que em termos de trabalho eu ainda mantive o de Inglaterra. Porquê? Porque é uma transição de país, não é? Não é uma Sim, transição de cidade, não é? Não pode-se fazer as isso. coisas só assim, certo? Porque quando eu me casei eu ainda estava em Inglaterra, ok? Eu vim para a Ucrânia, casei-me aqui, E tudo, continuou e indo continuei para lá lá. para trabalhar, né, no Exatamente, caso. ok? Exatamente. E fiz isto até mais ou menos início de 2020. Eu parei exatamente em final de fevereiro de 2020. Parei de ir para lá, Uhum. ok? Uhum. Ou seja, eu trabalhava 15 dias lá e apanhava o avião todos os meses. 15 dias aqui, 15 dias lá. 15 dias aqui, Sim, 15 dias lá, ok? sim. Entretanto, a minha, o- a minha questão era, eu tinha que arranjar alguma coisa aqui porque torna-se com o tempo um pouco insustentável em termos de Fica cansativo, fica né? cansativo, não é? Eu nem desfazia a mala, basicamente. Eu chegava com a mala, obviamente, e deixava já o que era Já essencial para tudo. levar, já tudo, entende? Eu entendo. Então era como, era bastante engraçado e estressante ao mesmo tempo, não é? Sim. Entretanto, eu comecei a procurar empregos, não é? Aqui na Ucrânia, e aliás, eu já tinha contactos de outros brasileiros em Kiev, em Uhum. que eles já me diziam que eles recebiam bem. Certo? E eles diziam, não tenhas medo, podes largar lá o trabalho da Inglaterra, que aqui vais receber bem. E realmente aconteceu isso. Eu depois, quando eu parei de trabalhar em UK, eu disse, vou-me atirar de cabeça. Aí eu comecei a procurar aqui e até agora estou a fazer trabalhos, estou a trabalhar, estou a ganhar quase o mesmo que ganhava em Inglaterra, o que é bastante bom, Uhum. e não é difícil. Não é difícil para quem sabe inglês e português, porque na Ucrânia é um país que o inglês não é o forte dos ucranianos. Então as Sim. empresas, nem é preciso ter um diploma. As empresas nós sabemos uma língua diferente que eles já contratam. Sim. E normalmente é muito mais remunerado. E para vocês terem noção que aqui há empresas que não pagam em grivna, eles pagam em euros ou em dólares. Isso, Então, isso que eu estranhei também, né? exatamente, eu também estranhei isso, mas para nós é melhor, não é? Isso. Então, eu acho que para estrangeiros é muito fácil encontrar emprego, claro, nas grandes cidades, obviamente. Nas grandes cidades. Agora, cidades de interior já é um pouco mais difícil. Ainda assim, eu estou numa cidade de interior e estou a trabalhar remotamente. É isso que eu ia perguntar, porque a Letícia perguntou aqui em qual cidade o William está. Neste momento, eu estou numa cidade chamada Cherkasy. Se não estou em erro, tem cerca de 300 mil habitantes. É média. Para a Ucrânia é uma cidade média, comparado com Uhum. Kiev, não é? Mas não é grande, Uhum. comparado com Kiev. Entendo. Exatamente. Você falou muito, né, sobre o inglês, mas você acha que, por exemplo, as oportunidades para quem fala só português, por exemplo, seria possível? Você acha que é um pouco Seria mais complicado? Seria possível, mas é um pouco mais complicado. Porquê? Porque normalmente as empresas, eles querem que tenha português e o inglês. Uhum. Normalmente. Sim. Mas sinceramente é assim, o inglês faz muito parte do nosso cotidiano. É, Então eu acredito que se uma pessoa quiser vir morar para aqui ou encontrar um emprego, o inglês aprende muito rápido, porque o inglês está em todo lado. verdade. Alguém fez uma pergunta aqui. Que Deixa eu hábitos ver. culturais diferentes de Portugal a na Ucrânia? Adora. Ah, Dora, exato. É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. E, e muitos. Vamos começar, por exemplo, com. Eu até escrevi aqui, fiz aqui uma listinha também, Fez né? a colinha, né? A E Lê fiz, também fez, que ela participou da live. exatamente, porque é muita informação e a gente acaba por Verdade. esquecer. Já agora, cumprimentos, Dora. A Dora é namorada do meu melhor amigo.
em Portugal, ok? Oi, Dora, Então, né? Oi pra ela, que ela mandou. exato. Então, primeiro, lembra a questão que até a gente já tinha comentado antes sobre dar o troco na mão? Dar o Sim, troco. sim. E eu já tinha esquecido sobre isso. Exato. Aqui é muito interessante que quando a gente vai comprar, nem é só dar o troco, quando a gente vai comprar algo nas lojas, eles não aceitam na mão o dinheiro. Eu não sei porquê, não me perguntem. Mas eu já fiquei, já passei situações em que fiquei com a mão estendida assim, Eu com a também. nota, e a mulher não recebeu. E aí eu fiquei assim, elas faziam, que eles têm um pratinho, não é, de plástico, uma Isso, espécie de prato, isso, e a gente tem que meter lá. Ou seja, eles não têm contato connosco, basicamente. isso. Não sei se foi por causa de influências soviéticas, não é? Porque Uhum. a União Soviética era muito fechada, não é? Então provavelmente as pessoas adquiriram este hábito. Mas Um, é interessante porque, por exemplo, você já morou, né, em outros países, né? exatamente. E nos outros países não é assim. Não é assim, não é assim. Olha que E interessante. aliás, aqui outra coisa que isto é muito do povo latino, né? Como português, brasileiros, espanhóis. A gente quando está a falar, está às vezes dá o toque na pessoa, não é? Dá o toque. Isso. Aqui é estranho. Eles vão estranhar e até podem falar mal para você, né? Tipo, Porque porque você não tá há me contacto. E, tocando. exatamente, não há contacto físico. Um, e eu até é interessante porque quando eu vim para aqui, não é? Normalmente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente dá dois beijinhos, não é? Quando a gente conhece, Isso. cumprimenta. E eu aqui já fiquei meio retraído para conhecer os amigos da minha mulher, os familiares, né? Normalmente a gente dá o passa bem, né? Dá a Mas no mão. caso, você em Portugal, quando é homem também dá o beijinho dos Não, lados? quando é homem não é. Quando Ah, é tá, homem não é. Dá porque só. geralmente no Brasil é só assim, quando é É só mulher, né? mulher. Mas aqui, como existe esta questão do contacto físico, então para evitar algum constrangimento, a não ser que, obviamente, eu tenha bastante confiança, eu passo a mão. E acho que eu aconselho a todos os que vierem aqui para não darem dois beijinhos só assim de estouro, não é? Eu Para sei. evitar E eu já constrangimentos. percebi também, eu tenho um amigo, né? E toda vez a gente se abraça, né? A gente não dá beijo, mas se abraça. E eu percebo que Exato. não é aquele abraço que a gente dá, E mas apertado. exatamente, É um abraço assim, meio mais vago, sabe? superficial. Também acontece isso, Eu acho muito inclusive engraçado acontece-me isso. isso. Exatamente, exatamente. E É. outros aspectos, por exemplo, a gente, a gente tem muitas formas de dizer, né? De cumprimentar uma pessoa na rua. Uhum, Por exemplo, olá, bom dia, isso, como vai, tudo isso, né? isso, Aqui é bastante peculiar. Porquê? Porque existe o Dobry Den, não é? isso. Que é bom dia, ou olá, ou Boa Zdrastia, tarde, isso, boa tarde, isso. né? Ou olá. Mas existe o Privet. Uhum, Esta parte do Privet é a parte mais complicada, que é o seguinte: o Privet é para ser usado com amigos achegados ou familiares. isso. Quando é com estranhos, eles Eles reagem falam mal. Здравствуйте. Exatamente. Ou seja, para fora é Drácia. Isso, Nunca isso. usem Privet, por favor, para evitar E já constrangimentos. aconteceu comigo. Tipo assim, por exemplo, a minha sogra tava falando com uma amiga dela, né? Tava na ligação, aí me chamou, né, pra me apresentar, né? E eu já tinha visto ela algumas vezes. Aí eu fui lá toda feliz, né? Привет, привет, não sei o quê. Aí a mulher falou, Здравствуйте. Aí eu E, já eu chega murchei na hora. Chega murchei. Porque eu fui tão feliz falar com a mulher. Porque é como se eles cortassem, sabe? Assim, tipo, você exatamente. não tem intimidade suficiente comigo pra você falar Falar, privilege. exatamente. E eu até tenho uma experiência com um polícia, não é? Que eu ia andar na rua com o irmão da minha mulher e eles estavam, não sei qual é o termo que usam no Brasil. Em Portugal a gente usa rusga, que é, não é bem rusga, quando eles estão à procura de um suspeito na zona. Acho que procurando, né? É Acho que procurando, pronto. procurando. Procurando, ok. E eles estavam à procura de uma pessoa que tinha uma bolsinha aqui, porque os ucranianos também têm um, Pochete, né? exatamente, eles Ah, costumam ter aqui, já reparaste? A isso. pochete é muito da cultura deles. Então o irmão da minha mulher tinha isto. E um polícia, e obviamente todos os que tinham essa descrição, eles paravam, não é? Para revistar. E o irmão Sim. da minha mulher tinha isto, e eles pararam ele para revistar. Só que quando a polícia chegou ao pé de mim, como eu estou habituado a falar muito com os meus amigos achegados e familiares,
eu Sim, digo logo de primeira Privet. Então, quando eu disse Privet para a polícia, ele olhou-me assim e disse: O que é que tu disseste? Assim tá com me um ar, desrespeitando. exatamente. Ou que eu estava a dar gozo com ele, não é? Uhum. Zoando ele, não é? Querendo tirar graça, né? Exatamente. Aí o irmão da minha mulher que me salvou disse: Não, 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 ele é estrangeiro, não se preocupe. Aí as coisas acalmaram um pouco mais. Então, Isso. evitem Privet, que é uma das coisas que é complicado. É só quando a pessoa já tem uma certa intimidade com o amigo ou o pessoal da família. Teve algumas Exatamente. pessoas que fizeram as perguntas aqui, mas eu vou fazer Certo? algumas perguntas da minha lista e depois a gente passa para os comentários, que aí eu vou subindo, tá? Exatamente. Está certo. A gente falou do trabalho, né? Pronto, em Algumas. relação, você acha que aqui na Ucrânia é barato viver ou é caro? Por exemplo, o custo de vida. É assim, isto pode ser um pouco. Esta questão é um pouco, como é que se diz? Debatível. E acho que, por exemplo, eu vivi no Brasil há 2 anos, Uhum, de uhum, 2008 para 2010, ok? Eu fui sim. lá, eu estive lá, porque eu tenho familiares lá no Brasil, não é? Tenho a minha tia, a minha avó, a minha prima, ok? Uhum, Então, ou seja, eu posso comparar o custo de vida com o Brasil, Portugal e Inglaterra, que foram os países onde eu certo. vivi, ok? Uhum. Para as pessoas saberem que tipo de comparação eu posso fazer, ok? Porque eu Sim, vivi sim, nesses claro. países. Para mim, pela minha experiência pessoal, eu acho que a Ucrânia é um país barato. Mais barato que o Brasil. Eu tive alguns debates com alguns brasileiros que eles diziam que não. Mas para a minha questão é o seguinte: até é verdade que se calhar em algumas coisas pode ser mais caro, mas o essencial para a vida é muito mais barato. E aqui entra aquela questão: se o estilo de vida essencial, não é? As contas de Uhum, casa, sim. a renda, a comida é mais barato, Uhum, então a gente vai ter dinheiro para o resto, certo? Porque sim. não adianta o custo de vida essencial ser mais caro por exemplo, os eletrónicos e os serviços extras serem baratos. Porque se tu não tens Uhum, para te manteres, como é que vais ter os serviços extras? Então a minha sim. comparação é basicamente esta. Eu acho que é muito barato as rendas, as comidas, tudo. Mas nisso você fala como estrangeiro, né? Pra Como gente que é estrangeiro, estrangeiro, né? para gente que é estrangeiro, né? Porque, aliás, e isto aplica-se para. Porquê? Porque isto aplica-se para brasileiros, portugueses ou qualquer estrangeiro que queira vir morar para um país. Isto é a primeira coisa Uhum, que a gente vê, não é? O estilo de vida. isso. Mas mesmo para o ucraniano, a experiência que eu tenho de ver e amigos que eu tenho, eles não vivem tão mal. E eu Uhum, até vejo que eles vivem melhor que muitas pessoas que eu conheci em Inglaterra e em Portugal, não é? uhum, Porque em Inglaterra ganha-se bem, mas também gasta-se bem. uhum. Entendi. Vou para a próxima pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta nesse tópico, pode mandar aqui. Deixa eu subir aqui Tem um ali. pouquinho para. Exatamente. Você tá vendo alguma? Sim, a Letícia perguntou se eu falo ucraniano ou russo. Eu não falo ucraniano, não falo russo, falo um pouquinho. Quem me safa é a minha mulher. E o resto é por gestos. Hum. Ela tá perguntando Ahm, onde fica a sua cidade. É porque eu subi um pouco, porque tem uns comentários que estavam mais acima. Olha, eu não sou muito bom de geografia, Mas fica perto de mas Kiev, por exemplo? fica. É assim, eu acho que o perto aqui na Ucrânia é relativo, porque a Ucrânia é o segundo país, é o segundo maior país da União Europeia, né? O primeiro é a Rússia. Sim, sim. É assim, eu acho que comparando com as outras cidades é relativamente perto, 300 quilómetros de, É, de Kiev. Portanto, eu eu acho acho que que é perto. Sume acho que é 400, alguma coisa assim. 400, ok. Para Não terem, lembro dele. para eles terem noção, por exemplo, para Lviv, para Kiev, que é outra cidade, fica a 700 quilómetros. Uhum. Então, dá para ter uma noção do país, né? Isso, Que isso. é bastante grande. Aqui, te fizeram uma pergunta. Você acha que a Europa Ocidental é muito diferente do leste europeu? Uh, Responde na tua visão e eu posso depois responder na minha. Que- A Europa Ocidental. É porque eu não tive muita experiência, né? Por exemplo, morando fora. Ok, Entendeu? Eu ok. acho que ele perguntou para você porque você já Ah, teve ok. experiência É morando em outros assim, países. eu. É uma boa pergunta. Eu acho ehm, que é bastante diferente, mas ao mesmo tempo igual. Porquê? Porque a Ucrânia, neste momento, ela está-se a tentar europeizar-se.
Ou seja, está-se a tentar juntar à União Europeia. Então, Uhum, ela está-se a tentar moldar-se aos hábitos da União Europeia. uhum, É muito comum a gente vir aqui, acho que a Maria deve já ter visto, existe um misto eh, de infraestruturas, como prédios da União Soviética, misturado com estilo europeu. O que tu vês lá uhum. fora, tipo moderno Isso, e tudo mais. O que é diferente, os hábitos das pessoas. Isso, sem dúvida. Como a gente esteve a falar agora há pouco, né? Sobre alguns choques culturais. Mas eu uhum. acho que é fácil a adaptação. Não é tão diferente como que tu ires para o Japão, por exemplo, que é uma cultura totalmente diferente. Que é totalmente diferente, né? Exatamente. Não é tão grande o choque. Eu entendo. Só tava olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Se tiver ou se sumir, você dá uma olhada também. Que eu vou passar para a próxima pergunta aqui da lista, né? Por exemplo, quais os pontos positivos que você pode destacar para quem deseja vir morar aqui? Por exemplo, falantes de português que desejam vir morar aqui. Quais são os pontos que você gostaria de destacar? Olha, os pontos positivos que eu gostava de destacar primeiro, na minha experiência, obviamente, eu quero deixar claro que cada experiência é uma experiência, não é? Sim, O que eu posso estar a dizer para vocês pode ser um pouco diferente quando chega aqui, entende? Mas na minha experiência, uma das coisas, os ucranianos gostam muito dos brasileiros e da cultura. Eles gostam muito. E não só dos brasileiros, mas também, no geral, dos estrangeiros, porque é uma coisa diferente para eles. E eu acredito que quando eles querem ajudar, não é? Quando encontra-se uma pessoa que quer ajudar, eles querem ajudar mesmo, não é? uhum, Eu quando cheguei aqui, a primeira vez, eu não sabia nada e eu só sabia inglês. Eu agora sei o básico do ucraniano, só para me safar, para fazer as compras. Mas quando eu cheguei aqui, eu não sabia muito e, para além da minha mulher, obviamente, de ajudar, muitas pessoas tentaram me ajudar o máximo possível. Médicos em consultas médicas para me tentar explicar da melhor forma possível. Então, isso é um ponto positivo que é 8 ou 80. É um povo, pode ser muito frio, mas também pode ser muito amoroso. Mas eu vou mais pode ser pela muito minha bom. experiência, que é um povo amoroso. O outro ponto Entendo. positivo é barato. É um ponto positivo. Isto é Sim, barato e vocês sim. vão notar logo, não é? E foi uma das questões. Vocês até podem ver que a gente não está a falar só por falar. E eu posso dar a Isso. minha opinião. Eu tenho passaporte europeu. O trabalho que eu tenho em Inglaterra, que eu tinha em Inglaterra, permitia-me viver em qualquer país da Europa. Qualquer país. Podia Uhum, viver na Holanda e eu decidi viver na Ucrânia. Porque é bom. É bom morar uhum. aqui. Tem um bom Isso. clima. Tem sol. Tem praia. É pena que é rio, mas não se pode ter tudo, não é? Acho que isto é um outro ponto positivo. E trabalho, arranja-se fácil. Trabalho. Nas grandes cidades é muito fácil. Para terem Isso. noção, eu arranjo com tanta facilidade um trabalho aqui como eu arranjo em Inglaterra. Isso. Mais E difícil é em Portugal arranjar trabalho. é interessante avisar que, por exemplo, assim, se um falante de português estiver em Kiev, que é a capital, vai achar trabalho de certeza. De É certeza, só, exatamente. até procurando na internet mesmo, a pessoa consegue achar o trabalho. Exatamente. E um ponto positivo, um extra, que é há muitos brasileiros em Kiev. Isso, eu fiquei impressionada. Como tinha tanto brasileiro aqui, né? Exatamente. E, e é interessante porque, por exemplo, quando eu vim pra cá, a minha mãe às vezes ficava com medo, porque ela achava que só tinha guerra, né? Porque o pessoal que mora fora acha que só é na Ucrânia inteira que tá acontecendo guerra, essas coisas assim. Eles ficam meio Exatamente. receosos de vir pra cá. E isso foi também uma das questões que eu, antes de vir para a Ucrânia, antes de conhecer a minha mulher pessoalmente, os meus amigos, a minha família, olha, tem cuidado, que é um país em guerra, e eles passam uma imagem que é um país degradado. Este é um outro ponto positivo. Não, a infraestrutura da Ucrânia, das grandes cidades, e não só das grandes cidades, é boa. Eu não vou dizer que é muito boa, mas é boa. Não é aquilo que que a mídia passa. É muito boa. E é Mas, muito limpo. assim, eu acho que existem prédios muito antigos, né? Existem prédios que são Exatamente. da União Soviética, que você entra, você fica E, com medo. exatamente. Mas por isso é que eu disse que eles, como estão-se a tentar modernizar para entrar na Uhum, União Europeia, é muito comum ver uma mistura de prédios da União Soviética com prédios isso. modernos.
E isso Isso. é uma coisa notável em Kiev. Quem for a Kiev vai notar esse choque. Isso, eu Vai ver. posso compartilhar, né, a minha experiência, porque, por Exatamente. exemplo, eu tive o meu parto aqui e quando eu fui no hospital com o meu marido, né, eu fiquei impressionada, porque, eu não sei, parecia cena de filme, assim, eu achei as coisas muito antigas e não sei se é porque some numa cidade, assim, tão grande, né, e é uma cidade, assim, mais, como é que eu posso dizer? Não rural, mas do interior, né, digamos Exatamente. assim. E quando eu fiquei internada com a Violeta, né, em Kiev, porque ela fez a cirurgia, e lá, assim, o hospital, tudo novo, assim, tudo reformado, assim, então foi um grande contraste Exatamente. para mim. Exatamente, porque lá está. Porque eles estão-se a tentar modernizar, não é? Uhum, Então vai haver um choque ali de cultura, não é? Mas uma curiosidade, por exemplo, Lviv é a cidade mais europeia da Ucrânia. Eles em sim, Lviv, eles vivem como se não fizessem parte da Ucrânia. E quem for a Lviv vai pensar que está em Lisboa ou que está em Itália. Porque as ruas são a moda antiga, mas a estilo de Lisboa ou Itália, não é? isso. E, e estranham. Quem for a Lviv primeiro visitar e depois sair de Lviv para o resto da Ucrânia vai É, estranhar bastante. Vai porque estranhar os bastante. prédios também são muito no estilo soviético, né? O pessoal que assistiu a série Chernobyl, acho que pode ver um jeitinho. Teve algumas perguntas aqui, gente. É porque às vezes vai subindo. Tem aqui alguém que me perguntou se vive perto de alguma comunidade portuguesa na Ucrânia. Por acaso não. E é curioso que aqui em Cherkasy eu sou conhecido pelo posto de imigração. Porquê? Porque só há dois portugueses aqui. Na verdade, eu sou brasileiro, mas como eu apresentei o passaporte, eu sou luso-brasileiro. A minha mãe é portuguesa, ok? Eu Uhum. nasci no Brasil e o meu pai é da América Central, ok? O meu pai é descendente de índio. Então eu sou uma Sim. mistura. Sou É uma uma mistura. mistura bem grande, viu? Que legal. Exatamente. Mas a minha mãe é originária de Angola, ok? Porque Angola era colónia, né, portuguesa, então quem nascia Que em legal. Angola tinha automaticamente o passaporte português, né? Porque era colónia. Paulo Sandro, eu não vivo aqui perto de uma comunidade portuguesa e eu nem acredito que exista alguma comunidade portuguesa assim na Ucrânia. Porquê? Porque normalmente os portugueses, como têm o passaporte da União Europeia, eles optam por ir para outros países da União Europeia. Mas Sim. isto acontece por falta de conhecimento. O mesmo iria acontecer comigo se eu não tivesse vindo visitar a Ucrânia. Porque a minha mente, na altura, quando eu vim E visitar a passar um Ucrânia, tempo, né, e aqui. passar um tempo, conhecer a minha mulher, casar-me e tirar ela daqui para Portugal ou viver na Inglaterra. Mas quando eu vim aqui, a minha mentalidade mudou bastante. Isso é verdade. E o pessoal tem a imagem de que a Ucrânia é um país pobre, mas Não eu é. acho que o contraste. Você não concorda com isso? Eu não concordo que é um país pobre. Eu acho que é um contraste, é verdade. É 8 ou 80. Porquê? Porque a gente Eu vê entendo isso que você pobreza, está falando. muita pobreza, mas também vê muita riqueza. Uhum, Eu fiquei admirado quando vim aqui. Eu até brinco com a minha mulher. Eu, quando vim a primeira vez aqui com o salário de Inglaterra, né, que eu recebo em pounds, pounds é a moeda mais forte, né, e pounds é muito. uhum. Para terem noção, na altura, e agora deve estar igual, um pound são 38 grivnas, ok? 38 grivnas. Isto equivale a quanto a reais? Não sei. Agora deve dar, eu não me Olha, lembro. nem me pergunto porque eu sou péssima Eu não sei, nas exatas. mas dá mais que 4 reais. Dá mais que 4 reais um pão. Eu acredito, dá mais que 4 reais, ok? E o que acontece? E eu pensei assim, eu vou chegar aqui, não é? Aqui na Ucrânia com o meu salário e vou ser, como dizem no Brasil, o rei da cocada, não é? Vou ser aqui. Quando eu cheguei aqui, eu achei que eu tava rica, gente. Mas quando eu vi a realidade dos meus vizinhos com carros, BMWs, Audis, com apartamento próprio, eu vi que não era bem assim como eu estava à espera. Uhum. Então, existe um bom contraste. Obviamente que existe muita pobreza, mas acho que isso é como em qualquer país, não é? Vais a Portugal, a Inglaterra, no Brasil. Aqui, né, na Ucrânia, né, no caso.
Porque o pai também pode tirar a licença. Exato, o pai pode tirar. Mas é que há uma Eu acho questão isso bastante. incrível aqui. Exatamente. Na questão da paternidade e maternidade, pelo menos esta é a minha visão, depois podes partilhar a tua, Maria. Uhum, Eu acho que o governo dá bastantes incentivos, bastantes uhum, ajudas nesta questão. E até a isso, própria infraestrutura da Ucrânia, não é de estranhar que a gente em cada esquina tem um parque de crianças para brincar. E isso para isso. mim é bastante engraçado. Até no ginásio, quando frequentava o ginásio, tinha um espacinho para meter o bebê lá. E isto não Uhum, acontece fora, então eu acho bastante engraçado. Um, em bastantes incentivos, em subsídios, eles aqui incentivam bastante, e a taxa de natalidade da Ucrânia é uma das mais elevadas da Europa toda. Então, uhum. não só da Ucrânia, da Rússia, da Europa do Leste no geral, é uma das mais elevadas. E dão também, como tu disseste, licença de paternidade ao pai. Isso. Embora muitos ucranianos não queiram esta licença, porque eles gostam de É trabalhar, não é? verdade. Isso, é É a verdade. cultura deles. Vou passar aqui para a próxima pergunta, vou pegar Certo? daqui da lista. Se você tem algum. Acho que você já falou, mas se você lembrar mais de alguma coisa, você pode comentar. Se você teve algum choque cultural, alguma coisa que lhe chocou muito quando você chegou aqui. Ah, Que você chegou aqui e disse assim, nossa, isso aqui é assim aqui. olha, eu não tive um grande choque cultural. Porquê? Primeiro, porque eu vivi em vários países, então Uhum, eu já vinha à espera de ser diferente, não é? E além de ter vivido em outros países, né? Porque eu quero deixar claro aqui uma coisa: quem vem do Brasil para a Ucrânia pode notar uma diferença maior, não é? Pode notar uma diferença maior. Eu não tive um grande choque. Primeiro porque a gente já ouve falar muito da Ucrânia na forma negativa, ou seja, eu já vim preparado para o negativo. sim, entendi. Entende? Então já vim preparado. Entendo. Levei a um choque na positiva, na realidade. Foi ao contrário. Que bom. Mas uma coisa que eu noto é que aqui eles respeitam muito as leis de cidadania. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no ginásio, eu sou bastante indisciplinado nesta questão. Por exemplo, se a Uhum. gente entra nem só no ginásio. Por exemplo, a gente entra numa loja em Inglaterra e diz assim: ah, meta aqueles plásticos nos sapatos, sabes? Aquelas touquinhas para meter nos sapatos para não Ah, sujar o sim, chão. a meia, A né? meia. Ou nos ginásios para trocar de sapato, não é? Uhum, Lá ninguém respeita, lá entram e não querem saber, entram com o mesmo sapato da rua. Eu mesmo fazia isso no ginásio, não é? Porque a gente vem uhum, cansado, com o mesmo ginásio que eu cheguei até ao ginásio, eu vou treinar. uhum. Aqui chamaram bastantes vezes a atenção. Da próxima vez não entras no ginásio se não trouxeres um segundo par de sapatos para treinar. Ou seja, é mais nesta questão, é ser mais disciplinados. Eles aqui nisso são mais Uhum. disciplinados, né? Respeitar o espaço e chamam a E atenção é bastante. interessante você falar isso, porque agora que você falou foi que eu me liguei, que as ruas geralmente elas são bem limpas, né? Exatamente. Aliás, eu quando fui visitar em 2018 Portugal com a minha mulher, ela ficou chocada porque ela, sendo Portugal um país mais rico, né, que a Ucrânia, e Uhum, pertencendo à União Europeia, ela esperava ver Lisboa mais limpa. E não uhum. era, de facto, estava mais suja. Então ela Muito teve assim interessante. um choque, não é? E aqui, outro fato que eu acho muito legal aqui é que, por exemplo, as calçadas, eu não sei se você entende, mas as calçadas, elas são muito largas, entendeu? Então tem muito espaço para você passear, acho que justamente para ajudar as mulheres que passam com o bebê. Eu não sei se isso tem conexão, mas eu gosto muito disso aqui. Existe um motivo, e eu vou explicar porquê. Existe um motivo. Já reparaste também que as estradas são bastante largas, não é? Isso, Da Ucrânia, isso. são muito largas. Porquê? Porque na União Soviética eles precisavam de estradas muito largas para os tanques passarem. Nossa, eu não nem E fazia para as ideia disso. paradas militares. Porque aqui já reparaste que existem paradas militares quando é para comemorar o dia D, que é o dia Uhum, da vitória da Segunda Guerra Mundial. sim. Então são muito grandes por causa desse motivo. Eu também não sabia, depois disseram. Eu fiquei, nossa, e eu achava isso muito diferente, porque como eu não vivi muito em outros países, né? Eu não tinha uma comparação, porque no Brasil geralmente é mais estreito, sabe? E as calçadas são bem estreitinhas mesmo, só para você passar com duas pessoas.
né? Exatamente, E eu acho isso exatamente. incrível aqui, eu gosto muito. Eu gosto bastante, mas também para atravessar a estrada parece que a gente tá, tá a andar 1 quilómetro. Isso. Ó, perguntaram aqui, alguma situação engraçada? Ginásio é academia que você falou? Exatamente, ginásio e academia. Peço desculpa. Academia pública? Não, Academia. academia pública não. Não, não. Academia não. Ah, tá. Ginásio que você falou, tava imaginando um ginásio grande, que as pessoas jogam, times de Não, futebol. musculação. Musculação, Nossa, que musculação. interessante. Outra coisa interessante, né? Ó, perguntaram aqui, já passou por alguma situação engraçada aí? Aqui, né, no É, caso. hum, eu acho que a situação mais engraçada foi essa da polícia, que eu usei o termo priviete, não é? Que aqui o termo Uhum. priviete é para ser usado Com com amigos amigos allegados próximos. e com amigos Uhum. próximos, e eles não gostam. E acho que se não fosse o irmão da minha mulher, eu, se calhar ia levar uma cacetada. E interessante que a Lê tinha postado, acho que mais acima, que o Pacá Pacá também, né? Que é da Ciudad, que a gente tem que falar pra quando você não tem intimidade. Pro meu, eu sempre errava Exatamente. isso com o meu médico, com os meus médicos. Sempre saía o Pacá. É muito interessante isso. Eu vou olhar aqui a pergunta, né? É sobre o serviço de saúde, né? Aqui, né? Não sei se você já teve alguma experiência, mas você já teve tem alguma experiência para falar, tanto no privado ou no público? Por Tenho, exemplo, não sei se você. tenho para privado e tenho para o público, ok? Tenho Uhum, experiência. Ahm, então, eu, por exemplo, eu tive uma lesão, por causa do meu trabalho e do ginásio. Tive uma lesão uhum. e eu tive que ter muitas idas ao médico. E é engraçado que até já chamei a ambulância aqui, umas 7 vezes já, por causa disto, né? Uhum. Porquê? Porque estava-me a afetar as veias, né? O músculo estava a apertar e fazia-me Ficou. tonturas e eu ficava muito Nossa, mal. é horrível. E, Fica e- tensionado, né? O músculo. Exatamente. E então, houve uma vez que eu passei tão mal que a minha mulher chamou a ambulância e eu até usei a ambulância, né? Eu digo que, assim, o serviço é bom, não é... Algumas coisas são pagas. É um serviço gratuito misturado com pago. Com- O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando vieram a casa, fizeram-me o cardiograma, ok? Eles vêm com uma Sim. máquina portátil para fazer o cardiograma. Uhum. Inspecionaram-me tudo, se era problema do coração, porque o músculo estava a fazer tremer ali o músculo perto do peito, não é? Então eles Uhum. fizeram essa situação toda. Não paguei nada, levaram-me para o hospital, não paguei nada, fui observado e não paguei nada. Aqui normalmente o que se paga no público é, por exemplo, se o médico precisar de luvas, se precisar de algum material médico, somos nós que temos que prover este material, Uhum. ok? Entendi. Ou seja, por isso é que eu disse, é um contraste com gratuito e pago. E Porquê? pá. Porque, exatamente. E claro, a medicação, a gente tem que pagar a medicação toda. Uhum. E no privado, você já No foi? privado eu usei, e eu usei bastante o privado para ser mais rápido, mas a verdade é que uma coisa boa aqui, que é comparar com Portugal, com a Inglaterra e com o Brasil, o sistema de saúde é muito rápido aqui. Não há filas de espera. Acho que já reparaste nisso. Tu Isso. chegas, tu és atendido. Se tiveres um problema muito grave, és atendido na hora. Tu não vais para casa com um problema grave. E isso é muito bom. E em relação ao atendimento, você foi bem atendido? Você tem alguma coisa para compartilhar sobre isso? Em Sim, eu relação sempre, ao hospital, depois eu vou dar a minha experiência. ok. Você Eu fala sempre do fui meu bem sim. atendido, tanto no privado como no público, e tanto que eu passei a usar o público mais vezes, porque com o privado eu comparava que era igual. E, curiosamente, alguns Uhum. médicos do público estavam no privado a fazer horas extras. Isso Então, acontece muito aqui. exatamente. Então, eu acho que privado, não sei se vale tanto a pena, sinceramente. Eu não sei Uhum. se vale tanto a pena o privado. Porque Uhum. eu sempre fui bem atendido. E teve, curiosamente, aqui em Xercassi, quando eu fui para o hospital de urgência durante a noite, o médico falava inglês. Eu Ai, que fiquei, legal. Já exatamente, eu falaram inglês fiquei, comigo também. exatamente. E eles, mesmo que não saibam palavras, tentam por gestos e tudo explicar o mais, uh, principalmente quando a gente é estrangeiro, tentam mostrar o melhor, né? O melhor da Ucrânia Sim, para sim. nós. Mas Então isso eu no acho que não há geral, problema. você teve experiências boas com o atendimento aqui no caso. No geral, experiências boas no atendimento. Nossa, eu tive algumas experiências ruins, inclusive que eu acho que é uma das coisas que mais me incomodam aqui é isso.
Se eu tivesse uma coisa só para destacar, por exemplo, que me incomoda é em relação ao atendimento, sabe? Que às vezes o pessoal... É porque, assim, no Brasil, o pessoal, eles são muito amigáveis, né? O pessoal é muito Certo, amigável, exatamente. o pessoal atende você sorrindo, né? Tá sempre ali. E aqui eu acho que eu tive... Isso foi o que mais me chocou em relação a isso, porque eu nunca tinha morado em outro país, e como eu vim direto, assim, do Brasil, aí foi um contraste muito grande, sabe? Para pessoas muito amigáveis e pessoas mais fechadas, né? Exatamente, exatamente. Ah, Isso. o que eu, é assim, no meu entender, lá está a minha experiência. Eu nunca, não, só houve uma vez que eu fui mal, no aeroporto. Mas no aeroporto eu acho que eles são mais frios. Deixando já um aviso, que Uhum, no controle, né, de passaportes no aeroporto, é muito raro encontrar alguém simpático lá. Eu não sei, talvez uhum. por eles estarem a trabalhar já muitas horas, não Sim, sabemos o turno. Eu noto que não sou tão bem recebido no entendo. posto de controle, não é? Uhum. Então, tirando isso, eu acho que sempre fui bem recebido, ou até às vezes compro flores para a minha mulher, sozinho, eu não sei inglês, eu não sei ucraniano, não sei russo, e elas tentam me explicar tudo e pegam na minha mão para tocar na flor, a dizer, não, pode tocar na flor. Então, eu acho bastante interessante isso. Que legal. Em relação a pagamento, né, que você falou, por exemplo, eu fiz a cesárea, né? Eu fiz a cesárea no público, né, quando eu tive o parto da minha filha. E a Certo. cesárea a gente pagou. Inclusive, a gente pagou em dólares, né? A gente pagou US$ 500 pela cesárea. E a cirurgia da minha filha foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido que aconteceu, porque a gente estava no meio da pandemia, né? E corria risco dela não resistir. Mas, Exato. assim, foi muito rápido. Foi assim, ela foi para Kiev, aí acho que foi no segundo dia, se eu não me engano, ela já fizeram a cirurgia no A coração cirurgia. dela, e a gente não pagou, entendeu? A Exato. gente não pagou pela cirurgia. Exato. É isso que eu acho interessante. Por isso é aquilo que eu disse, é o contraste de ser gratuito e pago, porque algumas coisas a gente Isso. paga, outras coisas é gratuito, bastante interessante. Por exemplo, a minha mulher, quando teve o parto, a gente não pagou nada na questão de serviço, dela ter o parto, não é? Uhum. Mas isso aqui, a gente pode tocar neste assunto, se calhar a gente até podia falar em algumas partes negativas do país, não é? Algumas partes, Uhum. claro, O nem tudo é um mar pessoal, de o rosas, pessoal tem uma ideia, tem uma uma ideia. ideia, não é? Sim, Mas da experiência da minha mulher no parto, ela teve não há muito tempo, o meu bebê nasceu 17 de maio, ok? Eu não paguei pelo parto, uhum. mas tudo o que ela precisou, das fraldas, pensos, tudo, tive que ser eu a pagar. Até tudo o que é extra, pronto, É ok? interessante, porque, por exemplo, o meu marido, a gente teve que pagar pela cola que ela fechou. Que fechou a minha cesárea, né? Exatamente. E tem a Ah, cola. Até a cola a gente pagou. ainda bem que me lembraste disso. Agora lembrei-me, até peço desculpa, esqueci-me. Nós só pagamos uma coisa. O anestesista, a Ah, pessoa que deu sim. anestesia, Uhum. veio cobrar a minha mulher, ok? Ah, ela foi cesárea também, no caso? Não, não, não. Não foi cesárea, mas o que é que aconteceu? Para removerem, porque aqui há muitas grávidas, então é como se fosse uma Sim, fábrica, não é? isso. Então, para não demorar muito, eles Ai, meteram a minha mulher a dormir e removeram a placenta com as mãos. entendo, Então entendo. meteram ela a dormir por causa disso, Uhum, ok? O parto não foi uhum, cesariana, foi normal, mas para remover a placenta eles meteram ela a dormir. Disseram, para ser mais rápido a gente vai puxar tudo, ok? E isto é uhum. uma parte negativa que a gente pode falar mais, um pouco mais para a frente sobre pontos negativos, né? Sim, Mas a sim. parte disso ela não pagou mais nada. Mas eu tenho a Certo. experiência do meu. Mas isto varia de experiência para pessoa. De O que é pessoa para curioso, pessoa, né? o que é curioso na Ucrânia tem a ver com a disponibilidade, com a simpatia da pessoa que vamos apanhar. Por exemplo, em Kiev, o meu primo vai ter um bebê agora, não o meu primo, o primo da minha mulher, né? O primo da minha mulher Sim, vai ter o bebê agora e ele vai pagar $1000 para ter o bebê incrível. em Kiev, Uhum. tá bom? Mas Então isso, isto, isso, você sabe dizer se é parto normal ou cesárea, porque eu acho que difere um pouco, né? Porque, por exemplo, a cesárea é muito mais trabalhosa para o médico, exato, é muito mais né? trabalhoso para o médico, mas eles cobram sendo cesárea ou não, normalmente. Sendo parte Entendi. normal ou não, isto tem a ver um pouco com o ponto negativo, com a corrupção que existe aqui. Ou seja, os Uhum, médicos tentam lucrar,
atrás do salário deles. Ou seja, Sim, normalmente eles já chegam e já estipulam um preço antes do parto, ok? isso foi o que aconteceu com a Ah, gente também. exatamente. A mim, porquê que não cobraram a minha mulher? Porque foi bastante engraçado. Primeiro porque a gente, lembras-te, eu até comentei fora, o que aconteceu foi o seguinte, eu comentei, acho que tinha comentado contigo antes, o que aconteceu foi o seguinte, a gente ia ter o parto num hospital público soviético, ok? À moda soviética. De- Foi um desses que eu tive. Exato. Deixando já claro que parece uma prisão. Um ponto Gente, negativo. é porque o contraste é muito grande. É muito grande. Exato. Sim, Então, continua. eles tinham aberto aqui estou a esquecer do termo, onde se nascem os bebés. Esqueci-me do termo agora. Uhum, Uh, como é que se diz? Uma maternidade. Eles tinham uhum, feito privado, bastante moderna. Entretanto, tornou-se pública. Então, quando a gente soube disso, a gente mudou para essa maternidade. Como uhum. foi muito em cima da hora, ou seja, foi 2 dias antes do parto. Então não houve tempo para combinar nada com médicos e eles tiveram que Pra... fazer o parto, entende? Foi Então muito eles não tiveram, rápido. exato, então eles não tiveram tempo de combinar o valor. Então ela basicamente nasceu gratuito, Que tirando a anestesia. interessante. Porque Uhum. talvez tenha acontecido isso comigo também, né? Exato, Porque, por exemplo, foi muito rápido em relação à minha filha, né, que ela fez a cirurgia. Porque foi muito rápido, entendeu? Ela viajou, ela, inclusive, ela foi sozinha, só com os enfermeiros e os médicos, né? Daqui pra uhum. lá. Nossa, tava inverno, foi assim uma coisa terrível. E ela fez a cirurgia, a gente não tava lá, porque né, tava lockdown aqui. E eu e o Dima, a gente não podia sair. Aí ela fez o teste do Covid, né? Exato, E foi aí que ela pôde viajar, né, para fazer a cirurgia. Mas interessante exatamente, isso que você comentou. exatamente. Uhum. Aqui mais Nossa, eu tô alguma olhando aqui se tem pergunta? mais algum Exatamente, eu comentário. também estou olhando. Eu também posso acrescentar aqui outros pontos que a gente nem tocou bem em coisas que não se deve fazer aqui na Ucrânia, voltando um pouco atrás, Ah, que sim, eu sim. vi aqui. Sim. Era a Uh, próxima. Ah, não. Tinha uma pergunta, era a próxima, mas a gente pode falar agora. O que aqui, não fazer na Ucrânia, né? exato, não, mas a gente já tocou um pouco, né? Não dizer Uhum. priviete Sim, para pessoas estranhas, um, não haver contacto físico, né? Quando a gente faz o troco, mas aqui também, isso. entrando um pouco, tirando a parte de coisas políticas, mas aqui é bastante interessante que o comunismo é proibido. E é Uhum. proibido desde 2015. E é Uhum. interessante que quem for à rua e fizer uma apologia qualquer de algum partido de esquerda ou de comunismo é preso. Então, Uhum. evite. O bom é evitar protestos partidários. Entende? Uhum. Manter-se neutro. Uhum. Uhum. Entendi. Isso é um ponto que é bastante Agora é interessante interessante, saber. porque eu percebo que aqui, por exemplo, os mais velhos, acho que aconteceu até, uma pessoa perguntou isso em uma das caixinhas de perguntas que eu abri nos stories, é, como é que é a opinião do pessoal aqui em relação ao comunismo? Porque o que eu percebo é que os mais velhos, eles meio que acham bom, que eles achavam bom, né? Já o Exato. pessoal mais novo agora é que Não acha concorda tão mais bom. com isso, e que concorda com o capitalismo. Você concorda com isso? Existe uma Isso é o razão, que eu vejo. existe uma razão do porquê eles gostarem mais, os mais velhos, do, do sistema político anterior. Porquê? Uhum, Porque antigamente, quem trabalhava em fábrica, e não sei se só em fábrica, eu sei disto por causa da avó da minha mulher, sim. o governo dava um apartamento a todos. Eu acho que era todo. Eu acho que era Pronto, para todo mundo. às pessoas. Tanto que é normal ver aqui um jovem com muitos apartamentos. Porquê? Porque eles tiveram de herança de pessoas, não é? Nossa, nossa. E pensar que interessante, né? Exatamente. Mas, por um lado, lá está, eu não concordo. Eu concordo mais num sistema aberto como eles têm, certo? Porquê? Porque Uhum, como eles... Vamos dar o exemplo da Rússia. A Rússia é mais sovieticada, né? É mais sim. soviético. Por ser mais soviético, eles são mais fechados, certo? Uhum, Ou uhum. seja, muitas sanções lá no país, eles são mais fechados. Pela Ucrânia ter adotado o estilo... Eu estou um pouco a meio. Eu, por mim, eu gostava que a Ucrânia fosse Ucrânia.
Porque o sistema que a Ucrânia adotou é muito bom. Saindo da parte política, se é de esquerda ou se é de direita. Sim, sim, Eu acho sim, que é eu muito entendo. bom, entende? Uhum. Mas, em certa parte, eu concordo mais que a Ucrânia tenha adotado este meio do capitalismo porque abriu portas para, Para primeiro, muita para gente. muita gente, não é? Principalmente para nós estrangeiros que estamos a vir. É muito Sim. mais fácil para nós, eles estando neste Uhum. sistema, do que quem vai para a Rússia, por exemplo. São Uhum. muito mais desconfiados. Um amigo meu, aliás, até posso dar um bom exemplo. A semana passada ele foi para a Rússia viver. Ele estava aqui na Ucrânia. Como o visto dele ia terminar, ele então foi para a Rússia, porque na Rússia eles dão-te o visto se souberes russo. E ele sabe É? russo bem. Exatamente. E Só ele por sabe você muito bem saber o russo. russo, você... Exatamente. Pode aplicar os Que papéis. Exatamente. interessante. E ele só para entrar parecia um terrorista. Fizeram-lhe um monte de perguntas porque, como ele vinha da Ucrânia, pensava que ele podia ser um espia, uma coisa qualquer, então Sim. levaram para uma casa de interrogatório. Entende? Uhum. Ou Nossa. seja, o clima é muito pesado na Rússia. Entende? Entendo. Por Uhum. causa deste. Aliás, não obstante, por isso é que eles dizem que o povo ucraniano e o povo do leste europeu é um pouco frio. Porquê? Porque eles têm um, mais para os mais velhos, né? Eles ainda Sim. têm aquele espírito da União Aquele espírito Soviética. da União Soviética, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta em relação aos ucranianos, né? Se você acha eles amigáveis, eu acho que você já falou sobre isso, né? Se você tem Sim, é aquilo que amigos eu disse. ucranianos. Eu acho eles. Para mim, eu tive poucas experiências com ucranianos. Duas, foi da polícia e foi uma vez que eu estava para medir a fruta, não é? Na balança, para Uhum. pesar a. Eu Ah, estava a sim, demorar sim. muito porque eu não sabia, não é? Ucraniano. Os Aí nomes, né? Porque aqui tem a o balança nome, e você tem que apertar no número, que o é nome, exatamente, da fruta. da fruta, o número. Isso. E eu estava ali perdido e tal. E aí um homem que estava na fila à espera veio e disse assim para mim: o que é que se passa, né? Eu entendi que ele disse o que é que se passa e eu disse Anglisca. Estou Anglisca é tanta inglês. coisa. E aí ele falou assim: vai aprender ucraniano, vai aprender ucraniano. E aí, mas Ah, a também, pessoa disse isso? exatamente, mas também saíram pessoas na fila para me defender. Disseram: não, deixa o rapaz em paz, a falar inglês. E ajudaram-me a fazer Uhum. a balança e tal. Mas é Sim. muito pouco. E aqui eu quero deixar claro uma coisa: é 8 ou 80. Ou é muito simpático ou é muito arrogante. Ou é muito. Ai, Lê, obrigada por lembrar. Gente, curte a live pra live não cair, tá? Porque às vezes quando passa um pouco do horário e não tá tendo muita interação, a live cai. É, exatamente. Isso. E vamos falar um pouco sobre comida, sobre a adaptação desses sentidos, né? Você achou muito diferente? Ainda bem, olha, ainda bem que me lembraste. Eu acho que vou meter essa no choque cultural, a comida. Sim, Um, eu estranhei muito. Eu estranhei já tô muito. rindo. E, e para quem vem do Brasil e de Portugal, o pão para mim é essencial. E eu aqui para Sim. encontrar um pão tão bom como nesses países é difícil. É muito difícil. Pão, a nossa gastronomia, bolos. Eles fazem bons Uhum. bolos aqui, mas eu acho que doces, bolos e mesmo comida de um geral não é o ponto forte da Ucrânia, ok? Não é, Ai, você não é o ponto forte. acha? Eu acho. Eu acho. Eu Nossa, que gosto do Borscht, interessante. Varenik Uhum. e pouco mais. Não é? Uhum. Eu acho que é muito seco em termos de gastronomia. Entendo, entendo. Eu gosto, eu acho interessante aqui, por exemplo, eles têm muita variedade de saladas, né? Eu acho que você já percebeu, por exemplo, em reuniões Exatamente. familiares é tipo um Um monte, monte de salada, exatamente. um monte de vários tipos. E eu gosto muito disso aqui. Gosto do bote também, gosto de vareniki. E eu gostei, só senti muita falta porque a gente no Brasil, a gente come muito feijão, arroz, né? Aí tem a carne. Por exemplo, aqui, eu não sei se você já percebeu, mas eles não gostam muito de fritar a carne, assar a carne. É verdade. Uhum. Eles É fazem mais verdade. cozinhadas e gostam de fazer coteletes, né? Que eles moem a carne, Uhum. fazem os bolinhos, às vezes colocam arroz, E, gresca. É muito exatamente. isso. Exatamente, exatamente. Bolos de arroz com carne moída, não é? E Isso, depois, isso, isso. Ai, tá vendo? exatamente. E curiosamente, o meu jantar ontem foi macarrão com carne moída e hoje vai ser essas bolinhas. Isso, os coteletes. E Exatamente. outra, o que
eu acho que eu não gostava muito, porque eu morei com a minha sogra, né? E geralmente quem cozinhava mais era ela. Mas eu não sei se Portugal é assim, que, por Não, não exemplo, a é. minha sogra fazia muito. Não, em relação a Ah, macarrão. Minha sogra hum, fazia muito, ela fazia o macarrão. Na verdade, ela faz o macarrão, por exemplo, ferve, cozinha o macarrão. E tem as conservas, né? Que eles fazem. certo, Acho que você já deve ter tido experiência, né? certo. Com as conservas. Aí tem umas conservas de molho de tomate que ela mesma faz. E eles Exatamente. adicionam. E eu sou muito a pessoa que eu preparo já o macarrão, coloco o molho tudo direitinho, né? Exatamente. E eles E eu aqui nunca não. gostei muito disso. Eu também Eles. não. Eles têm muitas iguarias, né, de molhos que eles metem Isso, depois. isso, Exatamente. isso, eles colocam depois. As meninas eu acho que Exatamente. podem até comentar aqui se elas tiveram algum tipo de experiência nesse sentido, né? Que pra mim é muito difícil me acostumar a isso. Também, Até hoje. eu também sou igual e eu não uso quase nenhum molho deles aqui. Não uso. Ou eu como um Nossa, molho que está feito já no prato, né? Ou então eu não adiciono. Exatamente. comigo é assim também. Exatamente. Ah, E deixa. Ah, pode estão, falar. estão ali a perguntar se eu moro desde 2017 na Ucrânia. Desde 2017 que eu visito a Ucrânia e só comecei a morar no verão de 2018 na Ucrânia, definitivamente, ok? Em Uhum. 2007 vinha passar aqui temporadas, né? Um mês, 2 meses, mas só em Sim, 2018 é que eu mudei a minha moradia para aqui. eu só tô olhando aqui novamente pra ver se a gente perdeu alguma pergunta. Ah, tá. Tem uma pergunta aqui da Kaline. Não sei se ela ainda tá na live, mas pra ficar aqui, William, por você ser estrangeiro, já sofreu algum tipo de preconceito? Olha, é aquilo que eu tinha falado há pouco, não, e eles até acham engraçado quando é estrangeiro. Uhum, Nunca tive preconceitos de nada. E aliás, até posso dizer que tive muito mais preconceitos em Inglaterra, uhum, por ser entendo. estrangeiro. Acho que você pode até compartilhar um pouquinho, né? Da, da sua experiência lá também. Lá, Em comparação com aqui. Você por exemplo, comparando com aqui, por com aqui, exemplo. exatamente. Por exemplo, aqui, quando eles vêm que é estrangeiro, aquilo que eu te disse, tentam ser amigáveis. Se não forem amigáveis, também não vão não vão passar cartão, como a gente diz, né? Uhum, Não passam, mas são bastante amigáveis, não julgam se vêm, seja do país que for, né? Eles vão tratar sim, igual de toda a gente, de igual forma. entendo. Uhum, A Inglaterra, por exemplo, no meu passaporte, ele é europeu, uhum, mas a naturalidade está Brasil no sim. passaporte, né? Porque eu nasci no Brasil. Uhum. Isso é uma das experiências, para teres a noção. Eu, quando ia passar uma vez no posto de controle, lá o guarda olhou para mim e disse: Ah, mais um brasileiro. Assim, na minha Nossa, cara de que, pau, que não é? coisa. Já fui parado pela polícia só por ter pinta de estrangeiro, né? Porque na Inglaterra eles são mais loiros e mais brancos de pele, não é? Mais Uhum, brancos. Por uhum. exemplo, tinha numa fila grande um monte de pessoas inglesas e sempre bateram em mim lá para chegar e revistar se eu tenho alguma arma, se eu tenho alguma coisa. Então é muito complicado, Inglaterra. Tanto Nossa, que, que interessante. exatamente, isto não é de uma forma geral, em Inglaterra, não é? É de Não, uma eu digo forma geral. interessante assim, porque eu acho que eu já ouvi alguns brasileiros falando sobre isso. Que, Não, tipo, leva pra revistar e... exatamente. Eu já fui parado, já fui seguido no aeroporto por um polícia porque desconfiou de mim e coisas assim, não é? E então é Uhum, complicado. É complicado. Não tem a ver, para eles não tem a ver com a cor, tem a ver com a nacionalidade. Entendes? entendi, Eles pegam tudo e metem no saco e toca andar, entendes? Tanto que entendi. é curioso, eu quero destacar uma coisa para quem tenciona já agora para ir para a Inglaterra, comparado Uhum, com a Ucrânia. A primeira vez que a gente entra em Inglaterra, sendo da União Europeia ou não, uh, temos que preencher uma ficha, ok? A dizer tipo a tua origem, de onde é que estás a vir, e lá nas raças está a dizer assim, por exemplo, branco, negro, sim. Uhum. uh, inglês. Entendeste? Ou Nossa, que seja, estranho. Como assim? inglês, como assim? Inglês, ou seja, estás a perceber? Ou Eu seja, eles, nunca ouvi falar nisso. exatamente, eles próprios auto-intitulam-se que eles são uma raça diferente dos outros. Entende? Ou Nossa, que seja, interessante. British. Eu nunca Exatamente. ouvi falar nisso.
Então, claro que tive muitas experiências boas lá, mas esta live é para a Ucrânia, né? Mas só estou a fazer assim, uma comparação assim, muito rápida em questão de como eu sou recebido num país e como eu sou noutro. E como eu já Uhum, sofri mais num e menos no outro. uhum. Eu queria te fazer uma pergunta agora, porque como nós dois, a gente teve filhos, né? Exato. Você acha que a Ucrânia ela é um país interessante para você criar os filhos, para quem tem filho, por exemplo? Olha, é uma boa pergunta e eu acho que é muito interessante criar por um motivo só. Uhum, Existem vários, mas um motivo principal para mim é que o Estado não interfere muito como a gente educa as crianças. Dando um uhum, exemplo novamente. Em Inglaterra não se pode bater nas crianças. E claro que eu não estou a falar bater, bater uhum, de bater. Fala uma palmadinha no rabo. Nada disto se pode. eu entendo. Nada Uhum, disto. Não se pode chamar a atenção. Porquê? uhum, Porque se forem fazer queixa, eles vão tirar a criança. Seja o que for. Eles tiram-te a criança. Por exemplo, uhum, eu vou dar um exemplo bastante engraçado. Eu conheço uma mãe lá em Inglaterra, não é? uhum. Ela tem bastante medo da filha quando cai e aleija-se no joelho. Porque na escola fazem perguntas à filha se foram os pais que bateram e fizeram-lhe aquela ferida. Nossa, que coisa. E ela fica com bastante medo, sabe, às vezes os miúdos são traquinas e Não, mas podem é dizer, normal ah, a criança cair, porque também a criança está exatamente, em desenvolvimento, né? exatamente. Mas para eles ficam numa situação tensa, porque isto pode gerar caso de polícia, podem tirar a filha. E aqui eu acho que a interferência, tanto de influências que está a acontecer na União Europeia, do Estado tentar aplicar coisas na escola, aqui não. E uma coisa bastante interessante é que as creches não aceitam, nem as particulares, pá, aí 90% não aceitam crianças com menos de 3 anos. Ou Menos de seja, três anos. Isso, aqui. Na Ucrânia, Ah, tá. Sim. aqui na Ucrânia. É Porquê? porque Porque eles priorizam a criança ficar em casa, né? Sendo com a educada mãe, pela mãe, a maioria exatamente, das vezes pela mãe, né? E exatamente. eles acham estranho também. Exatamente. O que não acontece lá fora. Lá fora é com 6, um ano, 6 meses, um ano, já estão a meter na creche ou em algum tipo de infantário. Uhum. Eu acho que é muito bom e brincam A bastante, Letícia é bastante comentou claro. aqui que no Brasil tá quase assim, em relação a você repreender o filho e essas coisas. Exatamente, exatamente. Eu achei engraçado. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para ele? Alguma curiosidade? Eu tô subindo aqui os comentários para ver se a gente perdeu Uhum. alguma pergunta. Você quer destacar mais alguma coisa aí que você esteja em mente, Olha, William? eu queria acrescentar também aqui uma coisa que tenho em mente, por exemplo, voltando um pouco à questão do trabalho, Uhum, para além do trabalho, é muito fácil abrir aqui também um negócio, ou seja, uhum, pelas taxas serem baixas, pelo país serem baixo, o custo, por tudo ser baixo, basicamente, ok? Então, uhum. quem tenciona não trabalhar pode vir para aqui abrir uma empresa Abriu empresa. que além disso, quando abre uma empresa, o governo dá um visto de 3 anos para estar a Uhum. operar no país. Pro estrangeiro, né? E exatamente, para o A estrangeiro. Letícia, a Letícia tinha perguntado, ele trabalha na área da saúde? Você trabalha na área da saúde aqui? Em Inglaterra eu trabalhava, aqui já não. Uhum, O que é que acontece? Eu aqui trabalho como tradutor, faço traduções e copywriter. O que é copywriter? É a criação de conteúdos. Ou seja, dão-me um texto para eu fazer com. Por exemplo, dão-me um tema para eu fazer um texto, ok? eu já E depois é trabalhei assim publicado. também. Exatamente. Agora, à parte disso, eu sou sócio-gerente de uma empresa. Mas eu não Uhum, quero falar muito nisto porque é um projeto novo, novo. ok? Uhum, Então não entendo. gosto de falar já. Ou seja, Uhum. mais tarde eu posso entrar nesse detalhe, mas agora, só para dar uma noção do que é que eu faço aqui, não é? Sim. Pronto. Em relação ao copyright, é em português ou é em inglês? É misto. Sim. Às vezes é português, às vezes é inglês. Ah, que legal. Que legal. Ah, tinham perguntado também, acho que foi a Letícia que perguntou. Vocês pensam em morar em Portugal? Você e sua esposa? Não. Não, não E é um não pensa. bem grande. Porquê? Primeiro, eu estabeleci a minha vida aqui já. Até podemos ir um pouco à parte do custo de vida. Eu comprei um Uhum, apartamento aqui e está pago. E para vocês terem noção, eu paguei um apartamento aqui em um ano e meio. E se vocês pensam que foi só com o salário da Inglaterra, não foi.
Foi com o salário que eu gerei aqui na Ucrânia, ok? Isso. E o custo do apartamento aqui, relativamente aos outros países, mesmo até com o Brasil, eu acho que é bastante barato. Por exemplo, até posso falar o valor, que não tem problema nenhum. Eles até podem vir à net. Eu comprei Uhum. a 5 minutos de Kiev, era uma cidade chamada Irpin. O apartamento, no total, aqui vai por partes. O apartamento custou-me 35 mil dólares, ok? 35 Uhum. mil dólares. Condomínio fechado e novo, por estrear, Ah, que ok? bom. Isso aqui é Por muito estrear. importante também, gente. E, Se a pessoa e- for comprar, o apartamento ser novo, né? O prédio. exatamente, exatamente. Agora, em termos de facilidade de pagamento aqui, é difícil, porque eles querem que a gente pague em tempo recorde. O máximo que eles dão é 2 anos, no máximo, para Não, pagar. eu não sabia E, disso. exatamente. E se tu esticares para 3 anos, vais pagar juros, muitos juros. E eles não dão crédito a estrangeiros. Isso é outra coisa que eu queria comentar com você. Eu não sei como funciona em Portugal ou como funcionava, né, na Inglaterra, mas, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito costume de usar cartão de crédito, né? Por exemplo, você compra uma coisa, você E, exatamente. divide e vai pagando. Aqui não tem isso. Aqui não, aqui é tudo. Por um lado é bom que não tem dívidas. Aqui é Isso. tudo, é assim, ou tens dinheiro para comprar, ou tu não compras. Você É, é, não é literalmente compra. assim. É literalmente assim. E não é só com a Então, gente que é estrangeiro. exato, é com São com todos. é com todo mundo. Com todo mundo, exatamente. Então, geralmente o que acontece aqui, quando alguém quer comprar um apartamento, eu vejo isto na família da minha mulher, por exemplo, se alguém já juntou muito dinheiro, eles vão pedir emprestado, alguém da família, compra e Uhum, depois paga, uhum. parcelado, não é? Entendi. Pronto, Uhum. no máximo é Ah, que assim. legal. Nunca tinha ouvido nenhuma Exatamente. história assim. Mas para terminar a questão do apartamento, o apartamento, eles costumam construir aqui por fora, tudo por fora, mas por dentro temos de ser nós a pagar o resto, para fazer as obras E por eu não dentro. sabia disso. Exatamente. Porquê? Porque tu podes comprar apartamentos já com o interior feito, mas eles vão-te cobrar muito mais daquilo que Muito tu irias mais. pagar. Ou seja, um apartamento no total vai sair a uns 55 mil dólares. Porquê que eu digo que vai sair? Porque ele está agora em obras por dentro. Ok? Por Mas isso é que eu ainda estou a viver em Cherkasy. quando você diz assim, com tudo dentro, o que você quer dizer? Você fala sobre a estrutura, por exemplo, não sei, papel de parede, as janelas, essas coisas assim, ou você Tudo. fala Eu falo tudo. Ou seja, eles entregam o apartamento para. mobiliado que Não, você fala? não. Eles entregam o apartamento para você sem chão, sem cabos elétricos, sem nada, só cimento por dentro. Nossa, então é caro, né? Eu É, acho, é porque assim, 35 mil dólares, né? 35 mil dólares, mas temos que ver também onde eu comprei, a 5 minutos de Kiev, Ah, da sim, capital, claro. entendes? Uhum, Ou uhum. seja, no total, com as obras todas, é assim, a verdade é que se tu contratares uma empresa para te fazer o trabalho por dentro, tu pagas cerca de 25 mil dólares, ok? Uhum. Cerca de 20 mil, dá uns 55 mil mais ou menos. Se queres, podes fazer por ti mesmo. Muitos ucranianos aqui optam. Se tu fizeres por ti mesmo, porque a família ajuda toda, Isso. sai-te 45 mil dólares mais ou menos. Entendes? Só que, Uhum. como eu sou preguiçoso, como eu mencionei, eu sou baiano, então eu prefiro pagar para fazerem por mim. Achei engraçado você comentar isso. Teve Ah, a alguém, o garagem também é a Lucas. parte. A garagem também é a parte, exatamente. Mas eu falo no sistema básico, né? A gente precisa de um apartamento para viver. Mas aqui é engraçado. Isso. A garagem depois também, se queres, tens que pagar à parte, né? Dependendo muito, né? E eles não têm muito lugar para tipo assim, garagem. Eu percebo aqui nos condomínios, Uhum, por exemplo. exatamente. Eles não O são pessoas de Lucas tinha garagem. feito uma pergunta aqui. Eu perdi a pergunta do menino lá. Ah, tá, achei. Entre todas as experiências culturais, qual que você se identifica mais? Eu não entendi muito. Eu também não entendi. Acho que eu não entendi a Ah, já pergunta. entendi. Onde, onde é que eu identifico mais? Ou seja, Qual todas das a, experiências? Eu e- acho que ele quis dizer o lugar. da cultura. Ou seja, Isso, onde é que eu me adapto mais ou onde é que eu isso, identifico-me? isso. Eu identifico mais na Ucrânia. Eu até tenho alguns costumes já ucranianos, porque Ucrânia. por mais que a gente não queira, a gente começa a assimilar e começas a praticar aquilo que eles praticam, porque a gente vive assim. Sim.
provavelmente se eu for para Portugal, para mim já vai ser estranho eu passar o dinheiro ou o troco do pão para a Não, mão da pessoa. Se calhar eu vou jogar no balcão e ela vai me chamar mal educado. isso comigo já aconteceu tanto, tanto. E você vai muito no automático, né? Dar na mão da pessoa. E Exatamente. é isso que eu tô vendo também, porque eu tô pensativa, sabe? De quando eu for pro Brasil, como é que vai ser? Se eu vou achar as coisas estranhas, sabe? Porque a gente Exatamente. muda. Porque a gente muda, né? Depois que a gente passa um Exatamente. tempo, né? A gente se adapta. Exatamente. Ela perguntou-me ali, a Letícia, em Portugal, como é a questão da garagem. Em Portugal, normalmente, obviamente, nem todos os prédios, apartamentos têm garagem, Uhum. mas obviamente que os que têm garagem são mais caros. Mas eu falo nisso numa comparação, por exemplo, europeia. Vamos dar um exemplo. Nunca irás pagar 55 mil dólares por um apartamento. Mesmo que eu metesse a garagem no meu condomínio custava 10 mil dólares, ok? Ou seja, isto daria 65 mil dólares. Em Portugal, este preço não existe. Não existe. Ou seja, em É Portugal, muito mais caro. para comprares um apartamento da mesma envergadura, ou seja, similar àquele daqui, no Sim. mínimo uns 200 mil euros. E estou a falar em euros. 200 mil euros. Uhum. Com garagem, com tudo. Então, assim, é de gritante, né? É gritante. E aqui, A se tu compras diferença. um apartamento a 200 mil euros, é um sonho de apartamento, não é? Isso. Isso é verdade. E lá em Portugal é normal. É um apartamento normal. É, eu queria te perguntar, assim, se você tem alguma experiência em relação, ou alguma coisa que você vê que é diferente, em relação ao familiar. A familiar, por exemplo, o relacionamento com a sua esposa, né? Como é que é? Você tem alguma coisa para destacar nesse sentido? Porque você é casado com um ucraniano, né? Exatamente. Geralmente as meninas são, É as o meninas que eu oposto. fiz é o oposto, elas casam Exatamente. com. Só antes de responder à tua pergunta, tem ali uma pessoa que chama-se Rui Araújo, ele é um grande amigo meu também em Portugal, e ele confirmou-me que é ainda mais caro um apartamento da mesma, ali na live, ele escreveu ali, da mesma, similar ao que eu comprei aqui, ok? Então vai mais além dos 200 mil euros. Mas o salário lá é compatível? Porque Olha, é isso que a não gente é, tem que ver também. não é. E esse é que é o problema. O salário mínimo em Portugal são 600 euros. Vamos pegar agora para comprar algo em 200 mil euros, Uhum. entendes? Não tem nem como, né? Não tem nem como. E aí, ainda bem que tocaste nessa questão, porque eh, a Letícia acho que eu estava a ler ali que no Brasil, eu agora não apanhei bem, metade do preço do apartamento a muitas vezes, pelo menos. Sem No Brasil não é acabamento. assim, mas a questão aqui, estou a falar de estrangeiros, atenção, na nossa parte Uhum. estrangeira, Sim, gente, é porque a gente porque a tá gente falando vive pra. para nós, exatamente. Isso. E isso vai direcionado à Letícia, ok? Eh, Uhum. Como o salário para um estrangeiro é bom aqui, 55 mil dólares ou 30 mil dólares não é muito comparado ao salário aqui, porque muitas das vezes os próprios brasileiros recebem em euros. Para teres a noção, eu não conheci nenhum brasileiro que receba menos de 700 euros. Uhum. Agora Uhum. vamos pegar o preço de vida e o quanto podes meter à parte para comprar um apartamento. E em Portugal, com 600 euros, uma renda de casa em Portugal não está a menos de 500 euros. Se Uhum. o salário mínimo é 600 euros, tens que viver num quarto. Como é que tu vais pagar um apartamento? Não tem como. Não tem como. Isso. E é interessante também porque, por exemplo, o meu marido, ele recebe em dólar. Não, parece que tem mês que ele recebe em euro. É uma coisa assim. Tem mês que ele recebe em euro, tem mês que ele recebe em dólar. Entendeu? Então, até Certo. acho que alguns ucranianos também trabalham assim. A Dora respondeu ali que o salário médio de Lisboa é 1.300 euros. Sim, é verdade. Mas aqui na questão estamos a falar no salário mínimo, que é o que a maioria do povo ganha, não é? O salário Isso. mínimo. Então, sendo o salário médio com 1.300 euros, vive-se bem. Vive-se bem. Isso em Não tão Portugal. em Portugal, mas não tão bem como aqui. 1.300 euros aqui é um mil e estilo de trezentos vida eles maior. aqui dá pra você ver. Muita coisa. Mesmo sozinho, se você for casado, né? Porque também existe Exatamente. essa Exatamente. diferença. Dá pra pessoa viver muito bem Olha, com esse salário. para responder aqui muito breve a qualquer dúvida, que ninguém perguntou isto, mas claro que isto depende também da cidade, não é? Vamos falar também da cidade. Sim, Obviamente que em Kiev, o mesmo que é preciso em Kiev, não é o mesmo que em Cherkasy. Mas vou falar em Cherkasy. isso. Para se viver bem em Cherkasy,
$400 e vive-se uma vida folgada. Não importa. Isso duas pessoas? Sendo duas pessoas. Com $400 para duas pessoas, vive-se bem. Uhum. Ok? Olha, aqui em Sumy, eu diria que $1.000. Duas pessoas. E até quando por exemplo, eu fiz o vídeo daqui do apartamento, por exemplo, apartamento, é interessante checar isso. Às vezes eu acho caro o aluguel aqui. Às vezes eu acho caro, principalmente em Exatamente. Kiev. É muito caro o aluguel em Kiev. O aluguel em Kiev é muito caro, sim. Lá está, por isso é que eu falei também, tem a ver com onde se vai comprar. Só para eles terem aqui uma comparativa. Por exemplo, em Irpin, eu comprei um apartamento àquele preço. Mas se eu fosse comprar em Kiev, um similar a Kiev, também vai sair uns $300.000, uns 200.000 euros, entendem? Isso. Agora, só que o problema em Portugal e Inglaterra é que não importa onde tu vais comprar o apartamento, o preço vai ser mais ou menos o mesmo. Senão, ou seja, em Lisboa vai ser maior. Entendi. Se aos redores é 200.000 euros, em Lisboa vai ser maior. Entendes? Então é isso que eu também quero destacar aqui. Né? Para o pessoal também não pensar, é tão barato em Kiev, então a gente vai lá comprar em Kiev. Aí chega em Kiev, não. $300.000. Também não é bem assim, né, gente? Também não é bem assim, não é? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. A capital, o custo de vida sempre é mais alto, né? Exatamente. É como eles dizem, é barato, mas não é de graça, não é? Isso. Ó, a Lei tá comentando aqui que vai depender do estilo de vida da pessoa. Isso também a pessoa também é verdade. Tem que levar em conta. Exato. Aqui eu estou a falar num estilo de vida. Deixa eu ver o termo. Numa forma de dignidade, viver com dignidade. Não faltar o pão na mesa, os filhos poderem ir para a escola, poder pagar a renda. É claro que eu falo nesta questão aqui, não é? Mas obviamente, dependendo do estilo de vida. Mas o que eu quero deixar a comparação aqui. Não importa o estilo de vida que você tenha aqui. O mesmo estilo de vida que levar aqui, se fizer fora daqui, vai ser muito mais caro. Fazendo a comparação. Entende? Isso, a gente como estrangeiro, tá, gente? Como estrangeiro, exatamente. Como estrangeiro, okay? Tá? Porque a gente tá falando para pessoas, né? Que vão vir de fora e que falam em português, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar para tu qual é a tua opinião, por exemplo, compras de supermercado, comer fora aqui, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Porque por exemplo, eu acho muito barato comer fora aqui. Exatamente. Eu acho muito barato, gente. E a qualidade dos restaurantes são muito boas. Exatamente. Concordo contigo. E eu ia logo destacar a parte do barato. Logo, né? Barato. Muito, muito boa qualidade, não é? Mesmo até quando a gente vai aquele mais barato dentro do barato. Isso. Um restaurante simples, por exemplo. Exatamente. Então, é um ponto bastante positivo. Eu acho que... Lá está, é o estilo de vida. Eu acho que é muito mais barato aqui. Fazer essas coisas. Eu fui pedir um hambúrguer em Inglaterra, a pensar que estava aqui na Ucrânia e paguei, sei lá, umas 400, 500 grivnas por um hambúrguer simples, não é? Nossa, aqueles hambúrgueres de relote, né? De relote. Muito caro. Então, para verem comparação, não tem comparação. Eu ia falar... sim. Lembrei que eu ia falar. Ali, Odessa não é barato. Exatamente, cidades grandes como Odessa, Lviv, Kharkiv. Porque é turística. É turística, exatamente. Então não há... Porque, por exemplo, a gente está falando isso, gente, de cidades sem ser na capital. Porque, por exemplo, em Kiev, tem alguns lugares que é caro sim comer. É caro exatamente. Sim comer. Mas caro como tudo. Isso. Mas sempre vai ter oportunidades de você comer barato, né? De você comer, de você alugar barato, de você alugar o local barato. Porque, claro, que as coisas que ficam ali no centro, né? Vai ser tudo sempre mais caro. Exatamente. Mas o bom das cidades aqui da Ucrânia é que, como mencionaste, é que consegues sempre encontrar algo em conta. O que já não acontece, por exemplo, se fores a Inglaterra, se fores a Portugal, vais estar tudo no mesmo patamar, não é? E aqui consegues sempre... não ir um pouco no centro, mas ir um pouco à volta. Transporte aqui é extremamente barato. Também é bom. Exatamente. É bom destacar isso também. Assim, é um pouco... Não, diga. Diz. Não pode dizer, depois eu concluo. É que os marchirúticas, né? Isso. É complicado, gente. É complicado. Eu, quando ando, eu espero que... Tem uns ônibus, né? Eu não sei se você já viu os ônibus que eles são mais novos, que geralmente tem muito velhinho porque eles não pagam, né? Não pagam, eles exatamente. Não pagam.
E o que é curioso, eu não sei se eu não sei se em todas as cidades da Ucrânia são assim, mas nesses ônibus, né, que eles são mais novos, geralmente é mais barato do que os marshrutkas, porque tem muito mais Sim, marshrutkas porque tem também, né? muito. Exatamente, exatamente. E uma questão aqui curiosa que eu quero destacar, não sei se sabias, a maior parte. Sim, eu acho que é todos, né? O Mashrutkas, Isso, eles são privados, não é do governo. isso, São empresas isso. privadas. Então, isto, São olha, carros bem acabados. exato, falando de um choque cultural, olha, lembraram-me, isso foi um choque para mim. Que são ónibus, eu nem sei, aquilo nem se pode categorizar bem ónibus, não é? Por isso É é que chamam os micro-ônibus, marshrutkas, né? é Micro, micro-ônibus. exato. Mas assim, bem velho, tipo. Muito antigo, de, sei lá, de Isso. 80, de 80. As ambulâncias também não são muito novas. Eu não sei nem como funciona. Sério. Mas, por exemplo, o ônibus, eu gosto muito porque eu até entro com um carrinho, com a minha filha no carrinho, eu entro no ônibus e vou, por exemplo, para qualquer lugar aqui, né? Exato, não, é Onde o verdade. ônibus parar. O transporte abrange muito, exatamente aqui. E também mesmo o Uhum. transporte entre cidades é barato. Eu acho barato. Por exemplo, Isso, eu daqui de 300 quilómetros para Kiev, eu acho que é muito barato. isso. E o trem, né? É porque também no Brasil não existe essa coisa de trem, né? Mas acho que Exato. Em Portugal Existe, tem, existe, existe, exato. Em né? Eu acho Portugal, muito legal isso. exato. É no meio da cidade, não é? Com o elétrico Isso, lá, exatamente. isso. E em Lviv acho que tem. É Tem aquele muito, que ele passa. É muito legal aquilo é ali. muito bom, exatamente. Deixa eu ver aqui mais No centro de perguntas. Lisboa é muito caro. Tinha feito uma pergunta que a gente atropelou antes, agora não me lembro. Fizeste uma pergunta anteriormente. Eu, Sim, sim. Que eu não cheguei a responder, que eu disse que ia chegar a outro tópico o primeiro. que não fazer na Ucrânia? Não, esse já Ah, passamos. eu acho que em relação. Ah, mas você falou, né? Em relação à amizade com ucranianos. Você acha Então. fácil, por exemplo, se tornar amigo? Olha, ainda bem que não acho que seja fácil. E eu não tenho muitos Uhum, amigos aqui. Ainda bem que tocaste nesse assunto. Basicamente, os meus amigos que eu tenho aqui são amigos da minha mulher. Não é que eu não tenha feito um ao outro lá fora. Por exemplo, comigo é assim com um também. massagista, eu fiz amigo com um massagista que ficou interessado porque eu era estrangeiro, mas é muito difícil criares uma amizade. E Um outra coisa que eu, vínculo. exatamente, outra coisa que eu quero destacar aqui, se vocês tiverem amigos aqui, outra coisa a não fazer é fazer visitas surpresa. Isso, Eles isso. avisam sempre que vão aparecer, ou seja, em Portugal, normalmente, ou em Inglaterra, se me apetecer ir visitar o meu amigo, eu vou lá, olha, deixa eu ver se ele está em casa. Nossa, então é como no Brasil. Exatamente. Aqui não. Esqueçam isso, ok? É falta de educação. E sabe o que eu achei interessante? Eles não são de ficar assim. Mesmo as pessoas que são mais velhas, sabe? Eles não são de ficar indo um na casa do outro. Eles marcam de se encontrar em Exatamente. algum lugar. Exatamente. Eles marcam de se encontrar em algum lugar. E não se esqueçam que quando forem visitar alguém marcado, levar sempre alguma peça de fruta, alguma coisa, que é muito comum aqui e é falta de educação. Eles E, irem como um presente. exato, não visitar uma pessoa e não levar nada. Um pacote de bolachas, um, um quilo de banana, coisas assim, deste estilo. Uhum. Exatamente. A Kátia comentou aqui sobre o que não fazer. A gente já comentou, Kátia. Depois você assiste a live de novo. E situações engraçadas, ele também já falou. Ele comentou a situação. Esta lá vai ficar gravada para mais tarde eles verem. Mas quem é que gosta de visita surpresa? Depende, depende. Isso depende da visita, né? Exatamente. Mas Isso aqui é depende da geral. visita. Exatamente. Nossa, Mas mas aqui é geral. por exemplo, coisa espontânea, gente. Sei lá, às Exato. vezes, por exemplo, no Brasil eu tava em casa, aí eu dizia, vou na casa vou na casa da minha amiga. E eu ia aí, tava tudo bem. E eu acho que em relação a nível de intimidade, a gente brinca no Brasil que, por exemplo, quando o amigo é amigo mesmo, ele vai e abre a geladeira, né? Exatamente. A Exato. geladeira. Eu acho que não tem isso aqui. Aqui não. Acho que aqui Essa é se a fizeres isso. impressão que eu tenho. Exato. Acho que se fizeres isso aqui, não entras mais em casa. Nunca mais é convidado, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que Ai. a pergunta que a gente eu tinha feito foi em relação à família, se você tem alguma coisa a destacar Era do essa, seu exatamente. relacionamento. Olha, eu tenho a destacar algumas coisas. Eu noto que aqui a Ucrânia eles são muito achegados à família.
muito, Uhum. muito Isso é verdade, apegados. muito mesmo. Ou seja, eu estou com a minha mulher a viver noutro apartamento e a família liga direto, como é que estás, como é que estás. Às vezes Comigo torna-se aqui um, em casa é assim também. exatamente, às vezes torna-se um pouco chato, não é? Porque, pronto, queremos privacidade, ou se vamos à rua eles querem Sim, vir. sim. Por um lado é bom,